Isso também é uma coisa grandiosa que está sendo feito aqui, né? Então, quando você pega, né, por exemplo, o comando Astar, né, que é o que a gente vai falar um pouco mais, essas consciências, elas, vamos dizer, têm um representante para atuar. E qual que é o objetivo desses comandos, do Astar em específico, né? É que as leis universais, elas sejam cumpridas, que elas sejam utilizadas em tudo. Então, você vai ter outros comandos, né, como o Santa Esmeralda, trabalhando mais nessa questão que envolve os corpos mesmo, as atualizações, as egrégoras marianas, né, cuidando dessa parte toda do amor incondicional, de outras coisas. Mas o Ashtar em específico é como se ele fosse designado, né, para manter as leis, a ordem, né, cumprir as leis universais. E aí quando se encarrega, né, algum ser, Arcanjo Miguel, ele foi, vamos dizer, denominado para organizar isso aqui nessa volta. Né? Nessa volta, eu digo, aonde nós nos encontramos, né? E para poder fazer esse trabalho, né, Pedro, onde você vai chegar mais próximo de alguns planetas com densidades um pouquinho menores, maiores, aliás, um pouco mais densos, ele se divide. Ele se divide em um fragmento que se chama Ashtar, para Que é executar, difícil o acesso, né? para executar exatamente esse propósito. Então, por isso que o comando leva, inclusive, o seu nome. Então, você vê que faz todo um caminho até se chegar nesse comando, né? E dentro desse comando, a gente vai ter vários seres, né? De cada um trazendo a sua experiência, a sua tecnologia, conforme, conforme a necessidade, né? Até posso citar alguns aqui, rapidinho, para a gente pegar, né? Você pega Por favor. os arcturianos, eles têm muita tecnologia. Então, quando a gente entra, por exemplo, chegando em nós aqui, né, seres humanos encarnados, eles conseguem fazer esse acesso com essa tecnologia usando as geometrias sagradas, né? É como se fosse uma criptografia que a sua alma entende. O seu consciente visualiza aquilo, não faz num primeiro momento talvez um entendimento consciente, mas a sua alma decodifica Com aquilo certeza. e recebe aquela tecnologia, né? Então, os arcturianos trabalham mais com esse sistema, né? Os sirianos, eles vêm com esse feeling, né? Na genética. A gente chama os geneticistas, que estão atuando também aqui na transição, nessa parte, né? De fazer a transição de DNA, de hormônios, tudo mais, porque o nosso corpo está em movimentação, né? Tá todo mundo sentindo sintomas, isso, aquilo, e isso tudo é porque tá tendo transformações, né? Tá tendo coisas. A gente até esses dias andava conversando sobre esse boom, né, em doenças autoimunes, em muitos outros casos aí, que isso tudo tem a ver com alterações de hormônios. É o corpo, né, estranhando o que vai entrando, que vai. Isso não pode ser feito tudo de uma vez, né? Então, por isso a gente vai tendo essas coisas. Mas voltando ali, né? Então a gente pega os andromedanos, que tem um outro tipo de tecnologia. Esse é o Delci Jardim aqui no canal, né? Veio de Andrômeda. E o Siriano é o Emmanuel, representante aqui do canal. Ah, legal. Então você pega os andromedanos, né, vindo com essa tecnologia, usando também táquions, usando uma energia mais sofisticada, mais leve e fluida para também fazer essas transformações, né? E a gente pega os pleiadianos, que aí entra a parte bem legal, que no meu ver, pelo menos nos atendimentos e nas coisas que eu ando fazendo, eu vejo que eles estão agora tocando uma frente nova nisso tudo. Porque quando você pensa, né, em estrutura adâmica, que nós somos seres adâmicos, né? Nós estamos na quinta raça adâmica aqui no planeta. Então, Indo para a sexta. indo para a sexta, né? Até, eu não sei se você já ouviu falar, Pava, dos ossinhos da mão, que nós temos os 4 dedos com 3 falanges completas. Cada dedo seria uma raça, e o dedão, ele ainda tem só 2. Está Olha, completando a terceira para a gente completar a quinta raça e ir para a sexta, né? não Isso é sabia disso. Eu sabia do uma, esfenoide, né? Da inclinação. uma curiosidade, né? Aí, o que que acontece, né? Então, os pleiadianos, dentro dessa estrutura adâmica, eles têm
a gente não vai falar parecido, né? Mas é o que mais se assemelha em sistema mental, emocional, dentro da estrutura adâmica com o nosso aqui. Então, é como se eles sabem o mecanismo de funcionamento com um maior feeling nosso. E o nosso mental, emocional, o nosso sistema de corpos sutis, é ali que eles entram, fazendo todo esse amparo, fazendo toda essa... Que é aquela coisa que a gente sempre diz, né? A gente está indo para 5D. E eu sempre até faço essa pergunta: o que a gente pode levar para 5D? Como se a gente estivesse fazendo uma malinha, né? E o que precisa ficar aqui? E aí cada um faz a sua autoanálise e começa a entender: isso não pode ir, isso não pode ir, isso precisa ser transmutado, eliminado. E aí os pleiadianos, eles têm assim uma amorosidade, uma tecnologia e um entendimento disso muito afinado. Então eles entram com tudo agora, né? Aí a gente vai ter dentro do comando outros seres, né? Os Mintacas, Lirianos, Venusianos, os Alpha Centauri, enfim, vai ter uma série, né? Diversos. Tá todo Que mundo cada... envolvido aqui no nosso processo, né, em auxílio, em trabalho. Tá Isso. todo mundo. Que é um trabalho para Então, todos, né, de todos, aprendizado para todos. isso. De crescimento. Então é uma... A gente pode dizer assim que é um... Como é que a gente pode falar? É uma comunhão de seres, né? Uma integração de trabalhos, tecnologias que vão sendo usadas, né? Aí a gente entra para chegar um pouco mais, né? Vim descendo aqui para o planeta. Então, dentro desses processos, dessas linhas, né, que tinham antes de falência e tudo mais, começam a encarnar muitos seres aqui. Então, você pega, né, que muitos vão se dividindo em outros fractais para descerem, né, outros são criados dentro das mônadas, né, dentro das mônadas são criados seres, que aí a gente entra nessas coisas, né, tem origem pleiadiana, origem siriana, origem, então, são criados esses seres, essas almas, outros já têm experiência em outros lugares e começam a encarnar aqui, né? Tudo Começa isso para mudar essas linhas que nós nos dirigimos para as isso. linhas de melhor futuro. Então, esses seres, eles começam a encarnar, vamos dizer assim, um pouco mais em massa aqui, né? Desde as épocas lá, Lemúria, Atlântida, começam a desembarcar aqui e atuar no Projeto Terra, né? Dentro desse processo também de estar em quarentena, que daí se afunila mais ainda, começa a encarnar mais seres ainda, né? Quando você pensa, por exemplo, em Comando Astra, se fala em comandantes, né? Os comandantes estelares que comandam. Na verdade, Pedro, são eles que encarnam. Lá em cima é um pouco diferente daqui. A gente tem essa coisa do mental nosso, né? Encarnado, da dualidade aqui, onde você pega que, vamos dizer, quando você tem uma hierarquia aqui na fisicalidade, o comandante, ele dá ordens, né? Ele designa atividades. Lá em cima é diferente. Lá em cima, quando a gente diz lá, né? Lá, quem acaba descendo para executar determinada função é o comandante. Então, muitos comandantes estão encarnados hoje, designando funções. Nossa, como foi o caso até mesmo de Jesus, né? O próprio comandante, o próprio né, do orbe inteiro, desceu e em Isso. pessoa, né? Por mais que uma fração dele que ele conseguiu aqui compactar. Porque lá é assim, né? Você tem, vamos dizer, a moral, você tem a consciência para poder vir descer e fazer, né? Não dar uma ordem para alguém fazer aquilo, né? Então é diferente, é um processo todo O exemplo mais... vem de cima. Por exemplo, é um processo mais amoroso, eu sempre digo, né? Processo mais consciencial até. E aí, quando a gente entra no projeto Terra, né? Em específico, a gente vai chegar em Jesus, né? No Sananda. Então, quem toca o projeto Terra aqui é Sananda. Logo abaixo dele, Arcanjo Miguel. Então, são os dois que estão dirigindo esse projeto, né? Tanto que eu sempre falo, né, Pedro, assim, quando você quer fazer uma oração, que o pedido vá direto, faça a sua oração ou para Arcanjo Miguel ou para Sananda, que está indo direto nos que estão comandando Na aqui. fonte. Viu? E as pessoas ainda têm medo do que vai acontecer com o planeta se temos esses dois governadores aí, né? Então, não tem que se preocupar com o futuro, né? Estamos muito bem governados. A gente precisa fazer, né, algumas coisas, ajeitar algumas coisas por aqui, mas
as linhas de tempo, elas já são totalmente diferentes, né? Não se tem mais esse processo de falência, de autodestruição, né? Até tem uma coisa que eu sempre digo, que Isso é é importante. quando um planeta ele vai fazer parte da confederação, né, dos planetas, ele eu uso esse termo, né, porque foge para mim um pouco como que isso seria, né? Mas é como se ele tivesse assinado lá que agora ele faz parte, né, da Confederação Galáctica. E um requisito é que seja um planeta de regeneração para você fazer parte dos planetas dos mundos livres, né? E então o nosso planeta, vamos dizer assim, ele assinou isso. Então o processo é irreversível, ele vai acontecer de qualquer maneira, né? Ou seja, planeta Terra, Gaia, Urântia, enfim, nome que quiser, ele vai subir essa uma oitava na escala evolutiva. E aí cabe a nós, né, que estamos aqui, para a gente escolher aonde nós queremos nos posicionar, aonde nós queremos estar com tudo isso, porque aí entra a evolução individual, né, que cada um precisa fazer a sua. O planeta sobe, a gente sobe também. Então, nós precisamos nos adequar também a essa quinta dimensão, né? Verdade, que legal. Então, viu só, pessoal, as linhas destrutivas de futuro estão desativadas. Nós estamos rumando ao futuro inexorável da luz e do bem aqui no planeta. E é claro que a gente já fez uma curva na direção da destruição, e nesse retorno para o caminho luminoso, a gente passa por algumas turbulências, algumas crises, é óbvio, até porque pelo desmanche de tudo o que hoje é estabelecido, para estabelecer todos os sistemas em maior alinhamento com a luz. Né? Então a gente vai ver muita coisa, sem dúvida, muita transformação, muita mudança, mas todas rumando, todas são parte do caminho para a Terra regenerada, que como o Henrique nos disse, né, já foi decretado. Se lembra que a gente fez o vídeo, foi decretado a regeneração da Terra? Não tem mais o que fazer. Né? Felizmente não corremos riscos de cair para o outro lado mais uma vez. Aí, Pava, só para completar, isso que você estava falando, né, a gente pega, eu faço uma analogia, o planeta vai ter que fazer umas modificações? Vai. Porque, vamos fazer uma analogia, você compra um terreno, você não sai construindo a casa nesse terreno, você primeiro limpa ele, organiza. Então, é isso que o planeta está fazendo, tá? Uma organização, uma limpeza, para poder, enfim, tirar todo aquilo que não estava condizente para ir para frente, para ir para essa 5D. Então, a gente pode ver um pouquinho de caos, né? Mas nada comparado a essas linhas que tinham, mas é um caos de limpeza, é um caos de organização, né? Perfeito, perfeito.